mas é importante que falemos do inferno. Infelizmente, tem sido muito pouco falado, mas é um assunto muito recorrente no ministério de Jesus. O inferno, principalmente nos 4 primeiros evangelhos, 4 primeiros livros do Novo Testamento, é muito enfatizado. Jesus nos passa muitas informações relevantes sobre o inferno, que no Velho Testamento não se fala muito, né? Não se atenta muito para isso. E nós vamos pelo menos aprender uma lição muito importante sobre este tema. E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 43. Você pode acessar também o seu celular e você vai encontrar Marcos 9, 43. Nós estaremos lendo esse texto na versão revista e corrigida. Se você estiver aí acessando pelo celular, existem alguns aplicativos que dão esse recurso para você ir exatamente na versão que você escolher. Então, nós vamos estar lendo na revista e corrigida. Estaremos passando aqui também no telão aqui atrás. O texto diz assim, Marcos 9:43 em diante: se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Amém, irmãos? São versículos muito fortes. Concorda comigo? Interessante que Jesus ele enfatiza aqui que no inferno o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Fogo está relacionado a calor, né? Então o inferno é muito quente, é um calor insuportável, até mesmo por uma situação em que as pessoas que estiverem lá fisicamente, elas não terão esse corpo que a gente tem, de alguma forma o corpo ele vai ser modificado para suportar esse calor. E fala também sobre bichos, né? É um bicho que nunca morre. Que tipo de bicho é esse? Que tipo de inseto? Que tipo de coisa é essa que existe no inferno? Que além desse calor insuportável, desse calor opressor, ainda tem um bicho que nunca morre. Então Jesus enfatiza isso de uma maneira muito forte, irmãos. E a gente vai aprender uma lição exatamente para a gente não ir para lá. Amém, irmãos? Para não irmos para o inferno. Porque um fogo que nunca se apaga indica que o inferno está dentro da eternidade. O inferno, o tempo, ele não acaba, porque é um fogo que nunca se apaga. Então imagine um lugar em que você vai sofrer eternamente, sabendo que aquele sofrimento nunca vai acabar, que aquela angústia, que a desesperança, que a falta de paz, porque a gente entende um pouco de sofrimento aqui nesse mundo,
E muitas vezes a gente está passando por um deserto, mas mesmo naquele deserto a gente às vezes tem um momento de paz. Às vezes o problema é no trabalho, mas a gente chega em casa, toma um banho, relaxa um pouco. Mas isso não vai acontecer no inferno. No inferno não tem um momento para relaxar. No inferno não vai ter um momento de paz. No inferno não vai existir esperança. No inferno, o inferno tem a ausência de Deus. Esse mundo está ruim, não está, irmãos? O mundo, a gente vai para lugares e a gente sente opressão. Mas a presença de Deus ainda está neste mundo. O Espírito Santo de Deus ainda está aqui. Os anjos, que inclusive a Bíblia nos fala lá no Salmo 34, versículo 7, a Bíblia nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós temos aqui os anjos ainda conosco, e mesmo assim a gente ainda sente em pessoas, em lugares, opressão. Agora imagine o inferno, onde a ausência do sagrado, a ausência de Deus é total. Lá as pessoas respirarão opressão. Lá as pessoas respirarão ódio. Lá as pessoas respirarão a tristeza, a melancolia. Muita gente aqui, para fugir de uma situação parecida com o inferno, parecido não é igual, muita gente tira a sua própria vida. Mas no inferno não tem como tirar a própria vida. As pessoas lá no inferno, nesse momento, estão querendo morrer. Nesse momento tem pessoas no inferno gritando e clamando por misericórdia, assim como o rico clamou a Abraão: Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo, porque estou aqui sendo atormentado por essa chama. Olha só, aquela pessoa estava no inferno. Então, irmãos, segundo as Escrituras, o inferno será um lugar de multidões, infelizmente. E muitas pessoas dessas multidões serão pessoas religiosas, pessoas que trabalham com filantropia, pessoas boas irão para o inferno. Não pense que para o inferno só vai estuprador, só vai assassino, só vai pedófilo. Não, irmãos. A maioria das pessoas irão para o inferno. Isso é triste, mas é isso que a Bíblia nos fala. E uma grande parte dessas pessoas serão religiosas. Quando Jesus falou do inferno, na maioria das vezes, ele falava diretamente aos fariseus. Ele chamava a atenção dos fariseus, dizendo para eles: vocês são religiosos, mas vocês estão indo para o inferno. Os fariseus conheciam a Bíblia. Os fariseus estudavam teologia. Os fariseus conheciam o Pentateuco. Os fariseus, eles conheciam a lei. Eles conheciam a Torá. Eles conheciam os profetas. Mas eles não reconheceram Jesus como Messias. Os religiosos, alguns que irão para o inferno, alguns que frequentam a igreja, irão para o inferno. Alguns desses religiosos nunca conheceram ou reconheceram a Jesus, mas alguns desses até conheceram Jesus, mas mesmo assim foram para o inferno. Então, queridos irmãos, a lição que a gente vai aprender nessa noite rapidamente é a lição de que o religiosismo não pode nos levar para o céu. Muito pelo contrário. O religiosismo é um bilhete premiado para o inferno. Olha o que Mateus, capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, em nenhum momento é apresentado na Bíblia os fariseus, os saduceus, ou até mesmo os escribas e os anciões, que eram os religiosos daquela época. Em nenhum momento a gente encontra no Novo Testamento, nos Evangelhos, os fariseus expulsando demônios. Não tem nenhum relato de que os fariseus expulsavam demônios, muito menos de que eles falavam línguas, muito menos de que eles profetizavam. Certamente esse texto aqui, ele fala da igreja dos dias de hoje. Porque nos dias de hoje nós profetizamos, nós falamos em línguas, nós vemos maravilhas sendo feitas em nome de Jesus. No entanto, Jesus alerta que isso também não é um sinal de que iremos para o céu. E isso tem que nos chamar a atenção, isso tem que nos comover. Jesus deu a entender também que a maior parte das atividades religiosas deste mundo nada mais é do que uma estrada que leva para o inferno. Existem alguns tipos de religiosismo. O primeiro tipo que a gente percebe, que eu acho que é bem aparente, é aquele religiosismo em que se maqueia o amor ao dinheiro. Existe muita gente ganhando muito dinheiro com o Evangelho. E Jesus Cristo nos disse em Mateus 6,24, que nós não podemos servir a dois senhores, porque a gente vai amar um e honrar o outro, e odiar o outro. A gente vai honrar um e desprezar o outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, que é a tradução para riquezas, para dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro com o Evangelho, e tem muita gente fechando a mão para o Evangelho. Muita gente dentro da igreja que não dizima, que não oferta. São dois extremos. Pessoas que ganham dinheiro, como era o caso dos fariseus, muitos deles ganhavam muito dinheiro no exercício da religião, do religiosismo. Essas pessoas que estão no Evangelho pelo dinheiro, essas pessoas vão para o inferno. Podem ser grandes pastores, grandes músicos, grandes missionários, grandes evangelistas, mas vão para o inferno. Podem operar milagres, serem grandes profetas. Essas pessoas irão para o inferno. Mas, por outro lado, há aqueles que não contribuem financeiramente para o reino. É o outro lado da mesma moeda. São fechados, é mão fechada. Isso também é pecado. Então, o primeiro tipo de religiosismo que existe é o que está relacionado ao dinheiro. Aqueles que maqueiam com a religião que o verdadeiro Deus deles é o dinheiro. O dinheiro é importante? Sim. É pecado ter dinheiro? Não. A Bíblia diz que é pecado ser rico? Não. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que a gente não pode ter um outro Deus além do nosso Deus, nem mesmo o dinheiro.
O segundo, irmãos, tipo de religiosismo que a gente vê muito nas igrejas é a adoração não ao dinheiro, mas a adoração à própria religião. É aquela pessoa que quando convida ou quando traz alguém para a igreja, não tenta trazer aquela pessoa para Cristo, mas tenta trazer aquela pessoa para a sua religião. Eu não estou falando das outras religiões. Queridos, todas as outras religiões levam você ao inferno. Todas as outras religiões. O budismo, o islamismo, o hinduísmo, todas as outras religiões que não são cristãs, sem exceção, levam para o inferno. Mas a religião cristã leva para o inferno? Também. Se você colocar a religião cristã como um Deus para você. É o que eu costumo falar aqui. Nós não somos batistas. Nós estamos batistas. Nós estamos na igreja batista. Mas nós somos de Cristo. Porque quando você diz assim, eu sou batista, eu sei que as pessoas não falam com essa intenção. Mas olha... Porque a Bíblia também nos fala que pelas nossas palavras seremos condenados e pelas nossas palavras seremos justificados. Então, quando a gente diz assim, eu sou batista, você está dizendo, eu pertenço à igreja batista. Você não pertence à igreja batista, você pertence a Cristo. A denominação não morreu numa cruz por você. A denominação, por melhor que seja, ela não tem poder para te salvar. Nem a batista, nem a assembleia, nem igreja nenhuma. Então, esse religiosismo é um religiosismo muito perigoso também. Os fariseus eram assim. Eles eram judeus, eles seguiam o judaísmo ao pé da letra. Eles tiveram discussões homéricas com Jesus por conta da religião. Por exemplo, o sábado. O sábado é um dia sagrado para os judeus. Está lá em Êxodo 20, que nos manda guardar o sábado. É mandado, é um mandamento. E os fariseus faziam isso ao pé da letra. No entanto, Jesus disse assim para eles, o sábado não foi criado para reger o homem. O sábado foi criado para o homem. Que parecia que é como aquele ditado, o poste fazendo xixi no cachorro. Não tem um ditado que está tudo invertido, né? Em vez do cachorro fazer xixi no poste, hoje a gente está vendo aí na sociedade que parece que é o contrário. Então, em relação ao sábado, era isso que acontecia. O religiosismo era tão forte que as pessoas passaram a ser escravas do sábado. E muitas vezes o religiosismo é tão grande e nós nos tornamos escravos da nossa denominação, da nossa religião, da nossa igreja. Nós amamos a igreja memorial aqui. Eu amo a minha igreja, mas eu amo mais a Jesus, mais do que a igreja aqui, do que a denominação. Eu amo a Jesus, eu estou aqui por Jesus, eu não estou aqui pela denominação. E olha que eu estou aqui desde o começo, desde que essa igreja foi fundada praticamente. Mas eu coloquei no meu coração de que eu estou aqui por Jesus. Se um dia Jesus quiser me tirar daqui e colocar em outro lugar, ali eu estarei. Vou sentir saudade, vou sentir falta, o coração vai apertar, mas o meu Senhor é Cristo, não é a minha denominação, não é a igreja local na qual eu estou. Então, queridos, Jesus deu a entender exatamente isso, que a maior parte das atividades religiosas desse mundo nada mais é do que uma estrada que leva para o inferno. Por isso é muito perigoso, e eu já vi isso aqui na igreja, principalmente vindo de pastores, né, que já passaram por aqui,
que há outra denominação. Eu vi um pastor dizendo que a Assembleia de Deus é do inferno. Espero que ele tenha se arrependido, que ele não pense dessa forma hoje em dia. Mas eu ouvi ele falando, eu estava ali do lado dele quando ele disse isso, que todas as igrejas, Assembleias de Deus vão para o inferno. E certamente tem gente da Assembleia de Deus que falou isso em relação a Batista. O que é isso? É o religiosismo. Porque Jesus não morreu por uma denominação. Eu disse aqui uma vez para vocês e repito, o compromisso de Cristo é com você, não é com a denominação. O compromisso de Cristo é para te salvar. Jesus, ele morreu pelo mundo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu pela humanidade, mas se Jesus precisasse morrer só por você, ele morreria. Mas Jesus não morreria por uma denominação religiosa. Jesus não morreria por um CNPJ de uma igreja. Jesus não morreria por uma convenção religiosa. E digo mais, irmãos, e volto a repetir, que quando a igreja for perseguida, os primeiros perseguidores da igreja será a própria igreja. Recebi um vídeo hoje da irmã Nerismar, acho que essa semana a ONU, me lembro o país agora, acho que é o Uzbequistão, teve uma reunião com os principais líderes religiosos do mundo, organizada pela ONU. Eu estou com um vídeo aqui no meu celular, pois quem quiser, posso compartilhar. Estava lá o Papa, estava o representante do Islã, estava o representante da Igreja Católica Ortodoxa, representante de várias religiões, provavelmente representantes da Igreja Evangélica, da Igreja Pentecostal, da Igreja Tradicional, da Igreja Histórica, enfim, todos os representantes. Um pacto de paz. O que isso parece para você, irmão? O que Jesus falou quando ele falou sobre o fim dos tempos? De que seria um período de rumores de guerra, não é isso? Mas que haveria um período de paz, e nesse período de paz, quem vai se apresentar? O anticristo. Não é isso que a Bíblia nos fala? Lá no livro de Apocalipse, principalmente ali no capítulo 13. Então teve essa reunião essa semana. Eu digo para os irmãos, se você é batistão, se bate no teu peito, sou batistão, você vai perseguir a igreja, a verdadeira igreja do Senhor, que não é uma igreja compromissada com denominação religiosa. A verdadeira igreja do Senhor, ela não vai se render ao anticristo, ela não vai se dobrar ao sistema, ela não vai se dobrar ao Estado, ela não vai se dobrar a religiões, seja elas quais forem, ela não vai se dobrar ao progressismo, ela não vai se dobrar ao politicamente correto, ela não vai se dobrar à ideologia. A verdadeira igreja não, vai ser perseguida. E Apocalipse capítulo 13 versículo 7 diz que essa igreja, ao anticristo, será dada autoridade para guerrear contra a igreja e prevalecer. E a ele será dada autoridade sobre todos os reinos, línguas e povos em toda a terra. Então nós seremos perseguidos, mortos, torturados, presos, porque isso vai ser, essa autonomia será dada ao anticristo, mas nós não nos renderemos. Morreremos, seremos presos, torturados, mas não negaremos o nosso Cristo. Mas os religiosos, eles não só negarão, eles serão os torturadores, eles serão os perseguidores, eles serão aqueles
assassinos, assim como na época de Jesus, quando Pilatos apresentou Jesus e Barrabás e perguntou aos religiosos: quem eu devo soltar, Jesus ou Barrabás? O que os religiosos disseram? Barrabás. E o que eu faço com Jesus? Crucifica-o. Não foram os ateus, não foram os romanos, não foram os agnósticos, não foram os de outras religiões, foram os judeus que crucificaram a Cristo. E ainda disseram: se esse homem for justo, que uma maldição caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eles mesmos se amaldiçoaram, os judeus. A gente vê a história dos judeus, é uma história de perseguição, de guerra, de sangue, de morte. Embora a Bíblia nos fale que eles se arrependerão e reconhecerão a Jesus como Messias, mas até hoje isso não aconteceu. Finalmente, queridos, para a gente encerrar, um outro tipo de religiosismo, a gente falou do religiosismo que é o amor ao dinheiro, o religiosismo que é o amor à religião, e tem o religiosismo que ama o mundo. São aqueles religiosos que se vestem ou se disfarçam de santos, de piedosos, né, de cristãos, mas que na realidade o coração dessas pessoas está no mundo. São aqueles que estão dentro da igreja e que apoiam a igualdade de gênero, o aborto, a liberação das drogas. São aqueles religiosos que são inclusivos, que aceitam dentro da igreja o pecado. São aqueles que dizem: não tem nada a ver. Não tem nada a ver meu filho ou minha filha transar com o namorado. Não tem nada a ver o meu filho ou minha filha gostarem de uma pessoa do mesmo sexo. Não tem nada a ver meu filho ou minha filha mentirem. São pessoas, esses religiosos que amam o mundo, são pessoas que não se preocupam com o sagrado, que não têm compromisso nenhum com a verdade. São pessoas cheias de amargura no coração, de ódio. São pessoas que estão dentro da igreja intrigadas com outras pessoas, dentro da própria igreja. São pessoas que estão sempre nas rodas de fofoca. São pessoas que estão sempre incentivando a dissensão, a divisão, a porfia. São pessoas que não aceitam ser lideradas, que não se colocam como ovelhas. Porque o coração e a mente dessas pessoas está no mundo, nos valores do mundo, naquilo que o mundo prega e aceita. Então, irmãos, muito cuidado. Os fariseus eram talvez os líderes religiosos do tempo deles, que mais se orientavam nas escrituras. E mesmo assim, Jesus dizia: tenham cuidado com o fermento do fariseu, porque o fermento do fariseu, sabe qual era? A hipocrisia. E essa é a pedra fundamental do religioso, a hipocrisia. O religiosismo nos conduz à hipocrisia, porque nós não podemos servir a Deus e à religião. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos servir a Deus e ao mundo. E existem pessoas, e muitos, e a maioria das pessoas, e trazendo para o nosso universo de igreja, existem pessoas dentro das nossas igrejas que são religiosos porque amam ao dinheiro mais do que a Deus. São religiosos dentro da igreja porque amam mais a própria religião do que a Deus. E são religiosos dentro da igreja porque amam muito mais o mundo do que a Deus. Portanto, queridos, para encerrarmos, nós vamos orar. Vamos refletir, porque os tempos são sombrios, mas nós estamos apenas vislumbrando
sombras, brisas, porque o que vem aí é uma grande tempestade. O que vem pela frente, irmãos, será um período de grande tribulação, de grande perseguição. Eu particularmente e sinceramente, eu espero que esse tempo demore, mas vou ser sincero para os irmãos, eu não estou otimista. A cada dia eu tenho me assustado com o que eu tenho visto, porque hoje, para o bem ou para o mal, a gente tem muito acesso à informação. A internet veio para nos trazer informação. Jesus, ele dizia, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, porque Jesus pregava, ensinava e as pessoas pareciam que não entendiam. E a gente tem tanta informação hoje em dia, e as pessoas parecem cada vez mais cegas, parece que foram anestesiadas para a verdade não chegar no coração delas. Mas se você tiver um pouquinho de sobriedade, você vai perceber que algo não está certo. Tem algo. Sabe quando você sente aquele ditado que diz que onde há fumaça, há fogo? A gente está começando a ver a fumaça. Porque o fogo, meus queridos, ele está crescendo. A gente vai orar e eu quero só passar uma informação importante que pode estar relacionada a tudo isso que a gente está falando aqui. Existe um projeto, e você encontra isso no site da ONU, que é chamado Grande Reset. Está lá no site da ONU. É o projeto 2030. A gente está em 2023, não é isso? Então tá pouco mais de 6 anos aí. E lá no site da ONU está escrito em inglês: você não terá nada, mas você será feliz. O que a ONU está querendo dizer com isso? Que nós não teremos nada, mas nós seremos felizes? Está lá no site da ONU isso. Quer dizer, não teremos nada, quer dizer que a gente não vai ter mais a nossa casa, a gente não vai ter mais o nosso filho, a gente não vai ter mais a nossa esposa ou o nosso marido, a gente não vai ter nada, mas a gente vai ser feliz. Um representante estatal, um representante do governo, e descobre que na sua casa você tem um quarto sobrando, sabe o que o Estado pode fazer? Pegar uma família da rua e botar dentro da tua casa, você querendo ou não querendo, alegando necessidade social. Então você pode ser obrigado a abrigar uma outra família na sua casa, porque a sua casa não é mais sua, pertence ao Estado. Então isso está no site da ONU. Você pode abrir aí na internet. Grande Reset. O que é reset? É recomeço. Eles querem criar o mundo à sua imagem, à sua semelhança. Não a imagem de Deus, mas a imagem do homem. E só para a gente fechar, irmãos, eu passei algum período da minha vida estudando sobre satanismo. Estudei muito, me aprofundei um pouco nessa área. E uma coisa que eu descobri no satanismo, e existem várias vertentes, é que o satanismo de alto grau, que é aquele satanismo mais sério, o satanismo em que eles se reúnem, tem locais, tem sites, são mais organizados, tem inclusive a própria Bíblia, ele não adora o diabo. Os satanistas de alto grau, eles não adoram o demônio, eles adoram ao homem. Esse satanismo, ele não coloca o demônio no centro, eles colocam o homem no centro. Ou seja, você não terá nada, mas você será feliz. Isso vem da mente de Satanás. Tenha fé em Jesus. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao seu próximo como a si mesmo. Libere perdão. Se você tem rancor, raiva, alguém te feriu, te magoou, o que seja,
libere perdão. Se você magoou, feriu alguém, vai lá, pede desculpa, se reconcilia com essa pessoa. Porque lá no final, para a gente agora realmente encerrar, no versículo 50 de Marcos 9, Jesus ele encerra dizendo: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém?